A quinta causa de falta de ar é a obesidade. O paciente obeso, na grande maioria das vezes, não são todos, eles têm um preparo físico ruim, eles são sedentários, não fazem atividade física. Pessoal, um parênteses gigante aqui. Tem pacientes que estão na faixa de obesidade pelos exames, mas são muito ativos, são fisicamente ativos, tá? Então, mas na grande maioria das vezes o paciente tem obesidade, ele vai ter menos massa muscular, vai ter mais tecido adiposo, mais gordura, ele vai ter mais dificuldade para as atividades físicas. O paciente obeso, pelo tamanho do abdômen, de gordura abdominal, quando ele deita, ele vai diminuir um pouquinho o tamanho do pulmão para ventilação, que a gente chama de peak-wick, certo? Então o paciente deitado, aquela barriga, ela comprime aqui o diafragma e ele vai ter menos troca de oxigênio porque o pulmão ele está mais fechadinho. Aqueles alvéolos que eu expliquei para vocês, eles ficam mais comprimidos. Alguns alvéolos eles não conseguem funcionar direito. E junto disso, o paciente com obesidade tende a ter menos massa muscular. Não são todos, repito, mas tende a ter menos massa muscular. E tendo menos massa muscular, ele vai ter mais dificuldade para fazer atividades físicas e vai ter queixa de falta de ar. E como que a gente faz o diagnóstico, pessoal? Basicamente, e tem todas as ressalvas, a gente vai usar o IMC, que é o peso do paciente dividido pelo dobro da altura desse paciente. Mas, pessoal, a gente tem outras medidas antropométricas, outras coisas que a gente pode fazer como bioimpedância, a gente pode fazer medida da quantidade de gordura abdominal. Então, o diagnóstico de obesidade, ele envolve uma avaliação muito bem específica e criteriosa. E o tratamento da obesidade, pessoal? O tratamento da obesidade, muitas vezes a gente pode entrar com medicação, a gente pode pensar em cirurgia bariátrica muitas vezes, mas além disso tudo, pessoal, seja com cirurgia ou com medicação, que é necessário muitas vezes, o paciente ele precisa mudar seus hábitos de vida, precisa dormir melhor, precisa cuidar da alimentação, precisa fazer atividade física, tá bom? A sexta causa de falta de ar, pessoal, é a asma. Todo mundo fala de bronquite asmática. Quanta gente aqui não conhece alguém que já teve asma na infância e depois melhorou, ou tem asma até hoje? E tem muita gente, pessoal, que tem asma e não sabe, não faz diagnóstico porque o quadro é leve e às vezes fica tendo falta de ar para fazer atividade física e tem uma asma que não está bem tratada. Então, olha esses dados que interessantes. No Brasil, estima-se que mais ou menos 20 milhões de pessoas tenham asma. É muita gente. E a asma é a terceira ou a quarta causa de hospitalização no Sistema Único de Saúde. Olha a importância dessa doença, que infelizmente muita gente não conhece e muita gente não cuida direito. A asma é quando a gente tem uma dificuldade do fluxo de sangue porque os nossos brônquios, as nossas vias aéreas, a tubulação que leva o ar lá para os nossos alvéolos, ela fica mais inflamada, ela fica mais fechadinha, por isso que a gente faz chiado, porque a quantidade de ar que está passando ali é pequena e o paciente ele chia o peito. Isso é muito comum em criança, isso também é comum em adultos. Então a gente não pode esquecer desse diagnóstico diferencial, pessoal. Então passa menos ar, tem menos troca de oxigênio, mais inflamação nas vias aéreas. E o principal exame para diagnóstico é a espirometria. Ela pode ser com broncoprovocação, broncodilatação, mas a espirometria, no geral, é um exame que o paciente ele assopra um bucal e o computador ele vai entender o fluxo de ar que está acontecendo ali. Se o fluxo de ar que está entrando é igual que está saindo, enfim, outras variáveis que a gente vai conseguir decidir se esse paciente é asmático ou não e se ele tem uma asma leve, moderado, importante ou muito importante. Nesses casos, o tratamento ele é muito bom. A gente pode fazer aquelas bombinhas de uso de tratamento mais contínuo ou a gente pode fazer bombinhas de resgate. Pessoal, olha que interessante. Tem pacientes que têm hiperreatividade desses brônquios, que tem um quadro de asma desencadeado, por exemplo, por frio. Então o ar gelado entra nas vias aéreas, aqui pelo nariz, e chega nos brônquios, aqui na traqueia, nos brônquios, para ir para os alvéolos. E ele, como está gelado, ele provoca as vias aéreas. As vias aéreas elas ficam mais fechadinhas, ficam mais apertadas. Isso atrapalha na circulação de oxigênio e na troca de oxigênio. Então, se você tem esse tipo de falta de ar que acontece mais quando vai fazer exercício à noite, mais temperatura fria, é importante procurar um médico para entender o diagnóstico diferencial disso daí. E o tratamento, pessoal, ele é muito bom e vale a pena se cuidar disso. E a sétima causa é o tabagismo, pessoal. E, pessoal, olha que interessante esses dados de um estudo brasileiro, tá? De 2001, mostrou que no Brasil o percentual total de fumantes com mais de 18 anos era de 9,1%. E nesse cenário aí,
11,8% dos homens eram fumantes, enquanto 6,7% das mulheres eram fumantes. Então, os homens fumam 2 vezes mais que as mulheres. A gente tem 2 vezes mais homens tabagistas do que mulheres. Então, pessoal, cuidado. E além dessas pessoas que fumam, desse 9,1% da população geral, a gente tem os tabagistas passivos, pacientes que se prejudicam por inalar a fumaça do cigarro dessas outras pessoas. Olhem esses dados, que importante. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil ele gasta cerca de 125 bilhões de reais por ano com tratamentos para doenças e incapacitações provocadas pelo tabagismo. Infelizmente, pessoal, o tabagismo ele é um problema de saúde pública que vem reduzindo no Brasil, tá? Mas ainda a gente vê muita gente fumando. E agora com cigarros eletrônicos, que é prejudicial igual, pessoal. Não é do mesmo jeito, que são coisas diferentes, mas o cigarro eletrônico está mais que provado pelo FDA americano, pelas sociedades de cardiologia, pela sociedade de pneumologia, que faz mal. Além de ter nicotina, tem várias micropartículas que podem causar lesão no pulmão. Por favor, não tenha queima do cigarro. Tá bom que muita gente que defende o cigarro eletrônico, mas tem outros problemas. Então fumar, pessoal, mesmo que seja esporádico, nunca faz bem para a saúde. O cigarro é uma das grandes causas de câncer. Todos os cânceres que podem imaginar. Uma das grandes causas de mortalidade precoce, o paciente que morre antes do que deveria. Uma das grandes causas de infarto. Uma das grandes causas de insuficiência cardíaca. E o tabagismo ele vai machucar o pulmão. Imagina que você está colocando um monte de substância ali no pulmão que é muito sensível, esses alvéolos vão ficar prejudicados. Alvéolos que vão destruir ali essa parede, não vão conseguir fazer troca. Alvéolos que vão ficar cheios de secreção. Os brônquios que vão ficar mais fechadinhos, cheios de secreção. Então esse paciente ele vai ter um sistema ali de troca de oxigênio completamente prejudicado. E o diagnóstico, pessoal, dos problemas do tabagismo, que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica ou enfisema pulmonar, quando o paciente tem rompimento dos alvéolos, por exemplo, a gente faz com tomografia, faz com uma história clínica, faz com essa espirometria, que mesmo que a gente diagnostica a asma. E o tratamento é parar o cigarro sempre, certo? Existem muitos modos de parar o cigarro, pessoal. Existem tratamentos maravilhosos hoje em dia com psiquiatra, com adesivos, com medicações. Muita gente consegue, certo? E existem tratamentos também com bombinhas. Esses tratamentos são mais prolongados. Esses tratamentos de bombinha para o paciente que tem doença pulmonar obstrutiva crônica, que é o DPOC, o enfisema pulmonar, ele é a longo prazo. Então, por favor, procurem um pneumologista se vocês estão tendo falta de ar secundário aí ao cigarro. Lembrar, pessoal, que o tabagismo passivo, ou seja, se você convive com pessoas que fumam, você inala aquela fumaça, também tem muita gente que prejudica o pulmão por conta disso. Tá? Então, se você convive com alguém que fuma, por favor, pede para fumar na varanda de casa, pede para fumar fora do trabalho. Então, preste atenção, pessoal, por favor, pensem com carinho no tabagismo. E a última causa de falta de ar, pessoal, a 8ª causa, é a ansiedade, é o estresse, são as doenças psicológicas. O paciente que tem ansiedade, ele não está tendo baixa de oxigênio, ele não tem necessariamente dificuldade para subir uma ladeira, mas ele está trabalhando e vem algum pensamento ruim, vem alguma lembrança de algum problema do dia a dia, vem alguma tristeza e ele começa a ficar ofegante, ter uma respiração mais rápida. Então lembrar que a ansiedade, o estresse, eles são muito frequentes no diagnóstico diferencial de pacientes que chegam no pronto-socorro com falta de ar. Então é muito comum, por exemplo, o paciente chegar no pronto-socorro e falar: doutor, estou tendo falta de ar, estou desesperado aqui. Você coloca o oxímetro, está 99%. Você escuta o pulmão, não tem nada. Faz o raio-x de tórax, o pulmão está ótimo. O paciente não fuma, não tem outros sinais para a gente pensar em asma ou infecção. E aí às vezes você acalma esse paciente, a falta de ar melhora. Então esse é um diagnóstico importantíssimo que eu quero que vocês sempre lembrem. Tá? O diagnóstico é feito com uma avaliação médica especializada, de um psiquiatra ou de um psicólogo, e o tratamento pode envolver a psicoterapia, na grande maioria das vezes, pode ser necessário medicação. A atividade física ajuda muito no controle de ansiedade e estresse, vai melhorar a falta de ar desse paciente. Alimentação balanceada, hábitos de vida, evitar excesso de substâncias tóxicas como álcool, drogas. Tá bom, pessoal? Então, queria pedir por gentileza, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostam dos meus conteúdos, me dê uma força aqui no YouTube, se inscrevam aqui no canal, deixem um like, ativem o sininho, se inscrevam no meu grupo lá no Instagram, me sigam, tem aqui embaixo no meu site todos os dados, Dr.Moser-Suzigan. Por favor, lá tem uma comunidade exclusiva que eu mando alguns áudios, algumas informações diferentes para vocês também. Tá bom, pessoal? Até a próxima!